Assim diz a palavra do Senhor. Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo e foram elogiados na cidade onde haviam feito o mal. Isso também é absurdo. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Por isso, exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia e nem de noite, contemplei tudo que Deus tem feito e vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que a entende, nem por isso poderá compreendê-la. Até aí. O tema da mensagem essa manhã é: invadiram a cidade. O tema da mensagem essa manhã é: invadiram a cidade. É uma perspectiva cristã, bíblica, sobre o crime que acontece na cidade. Vocês sabem muito bem que o homem caiu no jardim do Éden, ele se afastou de Deus e de seus princípios, e agora todos nós, todos os seres humanos, nascem maus e com tendência a praticar o mal. Consequentemente, o pecado e o crime está tudo englobado aí. Inevitavelmente, por causa da queda, nós vivemos em uma cidade diferente da que Deus planejou. O crime domina a cidade, o mal avança e, consequentemente, todos estão em busca de proteção. A proposta essa manhã é abrir a Bíblia nesse trecho e mostrar para você uma perspectiva bíblica sobre o crime e os homens maus que dominam a cidade. Que você possa compreender melhor aquilo que Deus tem para a sua família e encontrar proteção espiritual, proteção material e fazer com que os princípios de Deus atinjam a sua casa. No verso de número 9, nós percebemos que Salomão, o sábio, ele começa dizendo: tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir. Até aí. Salomão continua em seu intento de observar e refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Aparentemente, ele deseja que recapitulemos o que foi ensinado. Ele não está se referindo a todo o exposto. Ele não está pontuando todos os 8 capítulos. Ele está sendo mais específico naquilo que ele quer que a gente memorize, que a gente reflita. Olha só o que ele diz: refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há épocas em que o homem tem domínio sobre outro homem para
arruiná-lo. É isso que ele quer que a gente recapitule. É isso que ele quer que a gente traga à memória. Domínio, controle, maldade, perversidade. Olha o que ele diz: há épocas que o homem tem domínio sobre outro para arruiná-lo ou para a sua infelicidade. Existem homens que querem dominar o outro. Existem homens que querem deixar o outro infeliz, incapaz. É nesse ponto que Salomão quer que você recapitule. Por exemplo, no capítulo de número 2, a gente observa que existem pais, que existem filhos que querem ter domínio sobre a herança dos pais, sobre o dinheiro dos pais, e gastá-la como bem quiser, e fazer o que é bom diante dos seus próprios olhos, para a infelicidade do pai, para infortúnio do pai. Ou se nós avançarmos, nós vamos perceber que no capítulo de número 5, existem governantes maus que têm controle sobre o povo, e acima desses governantes existem outros governantes de patente maior que também têm controle sobre todos os demais que estão embaixo. É uma cadeia de controle. Salomão diz que isso é perverso, que isso é terrível, que homens geralmente têm controle sobre outros para a sua infelicidade. Mais recentemente, no próprio capítulo de número 8, nós também vemos uma outra forma de controle. Existem tolos que oprimem o rei e existem reis tolos que oprimem o povo. Tudo isso Salomão está pontuando porque ele quer preparar você para um novo tipo de perverso. Para um perfil que até agora não havia surgido em toda a sensação do livro de Eclesiastes. Quem? O criminoso. Salomão está preparando você para esse perfil de controlador, um perverso que você ainda não viu. É simples, irmãos, a matemática. O homem cai comendo do fruto proibido, criminosos surgem. A cidade foi invadida e todos buscam por proteção. Nós vivemos em São Paulo. Eu preciso dizer mais? O verso de número 10. Vi também ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo. Então Salomão está dizendo que ímpios foram sepultados. Ué, pastor, graças a Deus. Bandido bom é bandido morto. Você está com pena? Primeiro que bandido bom é bandido morto não é uma frase cristã. Desculpa te informar isso, mas não é uma frase cristã. Tenho total segurança em te dizer isso. Segundo, que você não entendeu o texto. Ele não está dizendo que os ímpios foram sepultados ou que os criminosos foram sepultados, e isso é bom. Um grande problema social que havia na época é que não havia sepultura para todo mundo. Não tinha lápide para todo mundo. Era um dos grandes problemas sociais na época. Quando a Bíblia diz que os ímpios foram sepultados, que eles foram enterrados, está dizendo que eles são honrados. É isso que o texto, que o verso de número 10 está dizendo. Só gente ilustre recebia uma lápide. E no caso, os criminosos é que estão recebendo uma. Por que, irmãos, que nós vivemos em uma sociedade assim? Porque os heróis das crianças de 8 e 9 anos são os traficantes da comunidade. Por quê? Por que o sonho de consumo das crianças geralmente é uma moto potente e uma pistola na cintura? Por que nós vivemos em uma sociedade assim? Uma sociedade que Deus não projetou para que fosse assim. Invadiram a cidade, irmãos. É perigoso andar nas ruas. Toma cuidado por onde você passa. Mas ainda mais grave do que isso, invadiram o coração das nossas crianças. Assaltaram a pureza delas. E hoje, boa parte das crianças brasileiras
sonha em ser como traficante da comunidade? Quem o seu filho quer ser quando crescer? Quem o seu filho quer ser quando crescer? Quem são os heróis dos seus filhos? Do seu irmão, do seu irmãozinho? Da sua irmãzinha? Quem? Você é tão tolo que não fiscaliza quem são os heróis dos seus filhos. Você pensa que sabe, mas não sabe. Existe maldição sobre você. Consequências terríveis te aguardam, porque você não conhece o coração dos seus próprios filhos. Você não sabe em quem eles estão se espelhando. Talvez o seu irmãozinho não se espelhe no traficante da comunidade, mas ele se espelha no traficante do ambiente de trabalho, naquele baladeiro que muita gente nem nota, mas que também é traficante. Quem está influenciando os filhos de vocês? Quem? O crime está na cidade. E ele quer invadir o coração dos seus filhos, dos seus irmãozinhos, da sua irmãzinha. Isso é grave, essa denúncia. Não deixe. Invadiram a cidade, irmãos. Eles estão entre nós. Entraram e saíram do lugar santo. É como continua o verso de número 10. Sabe o que isso quer dizer? Lugar santo. Muitos comentaristas dizem que é Jerusalém, mas é improvável que seja Jerusalém, porque Jerusalém é chamada de cidade santa e não de lugar santo. Lugar santo é muito mais provável que se refira ao templo. Ou seja, esses bandidos, esses perversos, iam ao templo, prestavam um sacrifício, pediam perdão pelos seus pecados. Invadiram a cidade. Mas mais grave do que isso, invadiram a igreja. Existem membros de igreja que são verdadeiros criminosos, que ninguém sabe, mas são estelionatários, ladrões, assaltantes, traficantes, sequestradores, e ainda tem a cara de pau de ir no culto e orar pedindo por proteção a Deus. Isso, quando os criminosos não são os pastores, as pastoras, entendeu? 2 vezes pastoras. Primeiro porque não existe pastora, segundo porque é uma pastora criminosa. Tem pastora que está no noticiário que manda matar o próprio marido. Quem lê, entenda. Existem pastores que dão golpe em órgãos públicos. E as pessoas admiram eles. As pessoas os enaltecem. Olha como continua o verso de número 10. E foram elogiados na cidade aonde haviam feito mal. Olha como é a nossa sociedade. Uma sociedade que enaltece, que elogia ladrão, bandido. Essa é a nossa sociedade. Esses são os membros de igreja que fazem vista grossa para os seus líderes religiosos, que deixam os seus filhos dentro dessas igrejas, sendo influenciados por esses líderes criminosos. Abandone esse lugar. Não fique aí. Não fique perto de gente criminosa. As pessoas os admiram. Dizem que são homens de Deus, mulheres de Deus, elogiados na cidade onde haviam feito o mal. Recebem homenagens, honrarias. Para onde se olha, se vê pessoas com seus pets, com seus bandidos de estimação. Verso de número 11. O coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Sabe o que quer dizer o verso de número 11, irmãos? Invadiram a cidade e eles não vêm para perder. Criminoso quando vem para assaltar, ele vem para levar.
Criminoso, quando vai matar, ele vai para matar. Eles vêm para ganhar, eles não vêm para perder. Eles vêm para enganar e farão de tudo para ser bem-sucedidos. Se há alguma verdade no verso de número 11, é que o coração do homem é mau, continuamente mau. No verso, porque não se executa logo o castigo sobre o crime. É por isso que há criminalidade na cidade. É por isso que o mal avança. O criminoso avança porque as leis são brandas. O criminoso avança porque ninguém investiga os crimes. O criminoso avança porque demora para ser punido. É isso que Salomão está dizendo aqui no verso de número 11. Porque não se executa logo o castigo sobre neles. ênfase na palavra logo. A justiça tarda, mas não falha, é o que muitos dizem. Tolo! Justiça tardia não pode ser chamada de justiça. O peso da consequência desestimula o infrator. Nós precisamos de uma sociedade com leis mais rígidas. Nós precisamos de uma sociedade que não demore em aplicar o juízo sobre os maus, sobre aqueles que cometem o crime na cidade. Em casa, meus irmãos, eu sabia que se praticasse o mal, eu teria um encontro com a cinta do meu pai. Isso era uma verdade que eu carregava. Se eu praticar o mal, se eu fazer o mal, eu vou ter um encontro com a cinta do meu pai. Que nem provavelmente essas crianças que estão me vendo essa manhã, se praticarem o mal, vão ter um encontro com a cinta do pai ou da mãe. Foi assim comigo também, fica tranquilo. E hoje eu estou aqui, sobrevivi, só me fez bem. A minha maldade tinha consequências. E se era assim na minha casa, você pode escrever que também é assim na sociedade. O bandido, ele só vai parar se ele perceber que existem leis fortes, leis pesadas e a serem aplicadas rapidamente. É isso que desestimula o infrator. O verso de número 12. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Irmãos, invadiram a cidade, mas não se enganem, Deus protege os seus. A vida é absurda. O nosso país é o país da impunidade. Olha o que diz aqui o verso número 12. Ainda que um pecador cometa um crime 100 vezes. Nosso país é o país da impunidade. Muitas vezes o criminoso ele comete o crime 100 vezes, fica impune e tem vida longa. Não vai morrer, não vai para a prisão, nem vai para a cadeira de rodas. Muitas vezes as consequências do seu crime não atingem diretamente. Essa é uma triste realidade. Porém, se há verdade, se há esperança no verso de número 12, reside no fato de que com certeza Deus protegerá os seus. Você percebe? A nossa proteção acima de todas as coisas não vem da polícia. Não vem do fato de ter ou não ter uma arma em casa. A nossa proteção vem do Senhor. Confiar que Ele está nos protegendo. Isso é fé. Fé é confiança. Confiança no Senhor. Não tenha medo. Tudo irá bem aos que temem a Deus. Aos que o reverenciam. É o que diz o verso de número 12. Irmãos, crente não tem medo de bandido. Crente tem medo de Deus. Crente não teme aquilo que o bandido pode fazer. Crente teme quebrar os princípios de Deus. Aí está o nosso temor. O medo de desagradar a Deus. Porque Deus te protege.
não tenha medo de andar nessa cidade. Porque Deus te protege. Não tema o homem mau. Porque Deus te protege. Confie que a sua vida está nas mãos dele. Tudo que te acontece é exclusiva permissão do Senhor. Graciosa e amorosa permissão do Senhor. Eu e a Paloma já fomos assaltados. Deus permitiu com que o nosso carro fosse levado e a gente jamais recuperou esse prejuízo. Mas nós estamos vivos e nós estamos bem. Tudo que nos acontece, absolutamente tudo, é permissão do Senhor, uma graciosa e amorosa permissão do Senhor. Invadiram a cidade, irmãos, mas não vencerão. Verso de número 13. Porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, porque não teme a Deus. Quem não teme a Deus não tem vida longa. A consequência sempre estará à sua espreita. Cedo ou tarde, ela alcançará o criminoso. O criminoso, ele não tem santo forte. O criminoso, ele não tem sorte. O criminoso não tem Deus do lado dele. Porque Deus não protege criminosos. Deus não é mau. E na vida existem consequências. Em tudo existe consequência. Assalta um banco e dá de cara com a rota para ver o que acontece. Assalta um banco para ver. Dá de cara com a polícia militar. Dá de cara com a rota para ver o que acontece. A maldade, o crime, ele tem consequências. O criminoso precisa se arrepender enquanto ainda é tempo. Nesse sentido, eu vejo que o Evangelho é a maior esperança da nossa sociedade. Não tem assistência social, não tem educação, não tem oportunidade. O que há de mais forte é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é o único que consegue mudar o criminoso de dentro para fora. Nenhum desses outros poderes que eu citei tem essa capacidade. Talvez você conheça algum criminoso. Talvez você conheça alguém que está à margem da sociedade. Pregue o Evangelho para ele. É a maior esperança que ele tem para ser transformado e para termos uma sociedade transformada. E pregue com verdade. Olha, você pode achar que vai ficar impune. Você pode achar que não haverá consequências. Às vezes tem e às vezes não tem. Mas há um juízo te esperando. O juiz dos juízes há de julgar tudo e todos no último dia. E você não escapará das mãos dele. Ele tem todas as provas que precisa, porque nada escapa aos seus olhos. E o seu juízo será terrível. Esse é o Evangelho. E é assim que nós devemos apresentá-lo, ainda que seja a criminosos. A disciplina também é uma espécie de consequência para a nossa maldade. Feita para o crente, feita para o cristão. Mas também é uma espécie de consequência para a nossa maldade. Se você adultera, seu casamento não vai ter vida longa. Se você tem vícios, sua vida espiritual não tem vida longa. Mas quando você teme a Deus, fica protegido de todas essas consequências terríveis. A pior consequência do pecado, sem dúvida alguma, é um coração perverso. Se você teme a Deus, ficará livre de ter um coração perverso. E não há nada pior do que ter um coração perverso. Eu não quero isso para a minha vida.
Não é esse exemplo que eu quero ser para os meus filhos. Invadiram a cidade, irmãos. Invadiram a cidade e inverteram-se os valores. Verso de número 14 diz: ainda outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. A parte B do verso diz tudo. Inverteram-se os valores. Os bandidos são honrados e os heróis são desonrados. Políticos ganham medalhas e trabalhadores são demitidos. Assassinos ganham indulto e gente honesta perde a vida. É o que Salomão está propondo aqui. Irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Esse é o mundo. Mais especificamente, esse é o Brasil, esse é o país que a gente vive. E se não houvesse a Escritura, pela simples observação do mundo em que a gente vive, nós já conseguiríamos perceber que o inferno não é aqui. O inferno não é aqui. Porque os maus não recebem a punição devida. Porque gente má não recebe aquilo que lhe é de direito, um juízo eterno. O inferno não é na terra. Afinal, ímpios prosperam e os justos padecem. Talvez você não seja cristão, então reforme a sua perspectiva. O inferno não é aqui. Invadiram a cidade, irmãos. Como eu disse anteriormente, invadiram a cidade. Mas eu exalto de alegria. Olha o que diz o verso de número 15. Porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. A alegria aqui descrita certamente não é por causa da realidade que nós estamos vendo. Porque a realidade do tempo presente não traz alegria alguma. Mas a nossa alegria está aí depositada em outro local. Não dá para ser alegre nessa sociedade onde criminosos são honrados, onde criminosos são hipócritas, se fingem de evangélicos, se fingem de cristãos, onde criminosos são violentos, onde os valores estão invertidos. Certamente nossa alegria não está aqui, mas de onde ela vem? Se você observou bem, a alegria está na simplicidade da vida. Olha o que diz o verso: comer. A nossa alegria está em comer. Já percebeu que o homem é o único animal que prepara a sua comida? Eu já tive vários cachorros e eu nunca vi eles prepararem um filé à parmegiana de ração. Nunca vi. O homem é o único animal que dá tempero à sua própria comida. Que o prazer da comida não está só na energia que é retirada dela, mas no prazer de comer em si. E esse prazer, acompanhado de uma bebida doce e boas conversas à mesa, enchem a vida do crente. Trazem alegria e conforto à vida do cristão. Eu tenho misericórdia de você que não sabe o que é um jantar de família. Você é alvo da minha mais profunda misericórdia. Você que não perde um episódio da sua série favorita, mas perde todos os episódios da vida de quem você ama. Eu tenho misericórdia de você. Eu desejo a você mais jantares à mesa e menos TV. Bem menos TV. Eu aprendi muito com uma senhora que eu visitei essa semana. Essa senhora, ela me resumiu um pouco da alegria do cristão. Ela disse um ditado popular que talvez vocês conheçam, era novo para mim, pelo menos. Ela disse: o pouco sem Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Eu vou contrariar o que dizem os economistas. O melhor investimento é no trabalho honesto.
É na divisão com quem se ama e não na multiplicação. É na simplicidade do desfrutar da vida. É aí que reside a alegria do cristão. É o que Salomão está propondo aqui. Gente honesta come a mesa. Gente honesta compartilha o que tem com quem se ama. Irmãos, essa é a nossa alegria. E mais profundo que isso, a alegria do cristão está na contemplação. Observe o que diz os versos de número 16 e 17. Quando eu dediquei o coração a conhecer a sabedoria e a observar o trabalho que se faz na terra, pelos que não conseguem dar sono aos seus olhos, nem de dia nem de noite, contemplei tudo que Deus tem feito. E vi que ninguém pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois por mais que o homem se esforce para entendê-la, nada achará. Embora o sábio afirme que entende, nem por isso poderá compreender. A alegria do cristão está na contemplação, na oração, na introspecção, na reflexão sobre a Escritura e sobre a vida. Comparando a vida à Escritura e a Escritura à vida. Salomão observa que os que trabalham sem parar, de dia e de noite, ele reflete, ele pensa, e ele percebe que a obra de Deus, e ele percebe a obra de Deus e a grandeza da sua criação. Ele quer conhecer tudo, desvendar os mistérios, continuar se dedicando à sabedoria, mas ele chega à conclusão que Deus e seus desígnios são insondáveis. Quem poderá conhecer a sabedoria? Indiscerníveis, incompreensíveis, separados por gerações, mas unidos em espírito. Ele pode afirmar junto com o apóstolo Paulo: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os versos de número 16 e 17 não têm conclusão. Eles deixam em aberto a busca por sabedoria e a busca por reflexão. E se não há conclusão nesses versos, aonde está a alegria do cristão? Na busca, na oração, no ato de orar, na súplica, na reflexão, no relacionamento com Deus. Existe alegria na busca a Deus e busca na alegria. E o nosso mestre não era assim? Pare para pensar um pouco sobre Cristo Jesus. A cidade de Cristo Jesus também foi invadida. A cidade dele também estava sitiada. Os romanos a dominavam. Tomavam conta de tudo. E Jesus Cristo continuava a sua marcha, continuava a sua caminhada. Era alguém que desfrutava de muitas conversas à mesa. Era alguém que tinha boas conversas, bebia, comia, se alegrava com os seus. Por vezes se afastava da multidão para subir ao monte e ficar a sós com Deus para orar. Aí estava a alegria do nosso Mestre Jesus em meio a uma cidade sitiada. E essa pode ser a sua alegria também. A sua missão é discernir o tempo presente pelas lentes da Escritura. Você mora nessa cidade, mas você não deve ficar parecido com ela. Deve se conformar a Cristo e ao seu exemplo de vida. Esse é o resumo dessa mensagem. E eu tomei a ousadia de fazer algo novo e inusitado. Inspirado por Salomão e a sua poesia hebraica, talvez você não tenha as lentes no original
mas nós estamos falando sobre poesia hebraica. Eu também fiz uma que resume toda a mensagem que eu preguei aqui essa manhã. Ela diz assim: invadiram a cidade, soem o alarme, avisem as autoridades. A cidade dos homens está infectada, valores trocados sem limites para o crime, sitiada. Invadiram a cidade, roubaram o amor, assaltaram a graça. A sabedoria já não grita mais no meio da praça. Eles usam a violência e agora é para valer. Quem ficar no meio vai padecer. Invadiram a cidade e podem ficar com ela. A nossa esperança não está na favela, governo, elite ou presidente, mas em Jesus Cristo que habitou no meio da gente. A maldade segue a sua batida, porém ela jamais vai tirar a minha alegria, presente na contemplação, encarnada na pessoa do segundo Adão. Ele voltará e buscará o seu povo. Em um piscar de olhos, tudo será novo. Essa é a nossa esperança. Discernir o presente com fé no futuro, confiando no Salvador do mundo. Essa poesia resume o sermão essa manhã. Não tenham medo da criminalidade da cidade. Deus está protegendo o seu povo. Fiquem de pé, vamos orar.